como construir um fechamento que vende R$100 mil no mês em colchões. Live semanal de terça-feira. Hoje o episódio número 161. Significa que eu já estou há 161 semanas levando conteúdo de valor para te ajudar no fechamento e você vender 100 mil no mês. Hoje o tema é esplêndido, sensacional. Mas antes de mais nada, toda terça-feira eu estou aqui para te ajudar você a ser um vendedor de colchão faixa preta que vende R$100 mil no mês. Vender 100 mil no mês é ótimo, é maravilhoso. Eu sou o Luciano Persinotto. E o tema de hoje? Como construir um fechamento faixa preta. Que tema, hein? Vamos falar de fechamento, vamos falar de fechar venda. Bora, vamos para cima. Coloca no aviãozinho de papel, chama 3 colegas, porque hoje vai ser incrível, será transformador. Aquele colega seu que não está fechando a venda direito, vai lá, chama ele. A equipe, você tem equipe? Chama ela, chama eles, vem para cá. Vamos falar de fechamento encantador, vamos falar de fechamento faixa preta na venda de colchão? Bora, vamos para cima, vamos com tudo. Olha lá, o Abelardo já está aí, ó. Olha lá o Valber, o Alexandre, a Jéssica, olha só, Soares, sensacional, ó, sensacional. Vamos falar, ó, pega papel e caneta, é importante você pegar papel e caneta, eu sempre vou repetir. Por que, Luciano, eu pegar papel e caneta? Porque o papel ou o caderno, ele é o seu segundo cérebro. É muito importante você anotar algumas frases importantes, algumas palavras chaves, poderosas, que você pode colocar no seu vocabulário e para ir no campo de batalha. As palavras, elas têm poder, então é muito importante anotar, porque o cérebro nosso, ele tem muita informação do dia a dia, ele não vai guardar tudo. Mas se você anota, tá lá, você folheia, relê e assim vai. E vamos para cima. Vamos embora? Como construir um fechamento que vende 100 mil no mês em colchões? Primeiro, vamos falar o seguinte, não existe técnica mágica que faça vender colchão. Ah, tem uma técnica mágica? Tem uma técnica... Não tem técnica mágica. O que existe é um fechamento poderoso, é um fechamento que eu chamo de fechamento faixa preta. Mas primeiro, pessoal, o que é um fechamento? O que é um fechamento na venda de colchões? Vamos entender um pouco o que é um fechamento na venda de colchões. Ah, Luciano, mas como assim? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Eu falo que o fechamento, ele é uma das etapas da venda. Na verdade, ele é a última etapa da venda de colchão. Ele é a última etapa. Existem outras antes. Mas o fechamento é a última etapa na venda de colchão. Ou eu chamo assim de... o fechamento na venda de colchão é a conclusão de um trabalho bem feito. É a conclusão de um trabalho bem feito. É onde você fez tudo ali e no final assinou o pedido, passou o cartão e você vai para casa feliz. Então é um trabalho, é a conclusão de um trabalho bem feito. Esse é o fechamento. Luciano, mas e aí? Só que é o seguinte, o fechamento, pessoal, ele é uma das etapas. Só que ele só pode ser bem executado depois que você fizer outras etapas primeiro. O fechamento, ele é uma das etapas, porém, ele só pode ser executado depois que você fez outras etapas antes. Ô Luciano, mas que etapa antes? Eu falo que se você construir um fechamento, faixa preta, com 4 fundamentos, 4 coisas que você precisa colocar nessa construção para sair um fechamento faixa preta. Primeiro fundamento, para você ter um fundamento faixa preta, primeiro fundamento, posicionamento de valor. Você precisa ter um posicionamento de valor
na frente do seu cliente. O fundamento, número 1, se posicionar, mas se posicionar levando informação não relevante, informação de valor para o seu cliente. E para isso você precisa ter um posicionamento de valor. Segundo fundamento, que eu acho imprescindível, é você construir o diagnóstico do cliente. Você precisa construir um diagnóstico para extrair dados, informações desse cliente para usar na sua apresentação. Então, esse é o segundo fundamento. Terceiro fundamento, Luciano. Terceiro fundamento eu chamo de efeito Disney. Sim, o efeito Disney, ele faz você fazer uma apresentação encantadora. Aquela que o cliente fala assim, qual que você me indica? Aquela que ele ficou de olho brilhando para você, que ele nunca viu uma apresentação de colchão como a sua, usando o terceiro fundamento, que é o efeito Disney na venda de colchão. E o quarto fundamento, é claro, que é o fechamento faixa preta. Então são 4. Se você colocar esses 4 fundamentos dentro da sua apresentação, aí você vai construir um fechamento faixa preta. Mas nós vamos falando aí, vamos lá. Luciano, por que é importante eu construir e eu investir na construção de um fechamento faixa preta? Por que é importante? Pessoal, como eu disse, o fechamento ele é a última etapa da venda. E eu tenho um amigo meu que ele constrói casas. Eu dou o exemplo de uma construção de uma casa. Aí ele constrói a casa e ele vai fazer o que na construção da casa? O que ele faz na construção da casa? Antes dele entregar chaves, antes dele vender a casa para um cliente, ele precisa fazer uma boa estrutura de fundação, uma boa base, um alicerce bem feito. Depois ele precisa fazer o quê? Uma boa decoração. Precisa fazer uma boa decoração, precisa pintar a casa, precisa deixá-la bonita, precisa deixar ela agradável. Ele tem que preparar a parte hidráulica, ele tem que preparar a parte hidráulica, elétrica da casa. Ele tem que fazer a parte elétrica, a parte hidráulica, tudo muito bem feito. Por quê, Luciano? Para no final a casa tá linda, decorada, pintada, o hidráulico tá funcionando direito, a elétrica tá funcionando direito, tá linda a casa. Aí é a entrega da chave, que é a venda da casa. É nesse momento que é a venda da casa. Mas por que é importante construir? Porque se você, imagine bem, você constrói uma casa e aí você coloca a quantidade de cimento certa, coloca a quantidade de areia certa, tudo certo, mas de repente no final a hidráulica não foi bem feita. Na hora de funcionar a hidráulica, o cano não sai água. E aí? O que você tem que fazer? Quebrar a parede de novo? Retrabalho de novo? Você vai acender as lâmpadas, uma luz lá da garagem não está funcionando. Por quê? Um fio você colocou de má qualidade, esse fio rompeu na instalação, você não viu e não funciona. Tem que quebrar a parede de novo? E observe bem como é importante construir um fechamento faixa preta e investir em um fechamento faixa preta. Observe que o fechamento é a última etapa. Então, se você não ficar atento com as etapas antes, aí a casa não vai sair, a venda não vai sair. Essa analogia que eu fiz é para todo mundo entender. Agora, se eu faço um fechamento, se eu faço uma construção com um bom diagnóstico, uma boa hidráulica lá, o que vai acontecer? O início foi bem feito, a abertura foi bem feita, o fechamento vai ficar mais fácil. O fechamento vai ficar muito mais fácil. A obra vai ser finalizada e vai entregar a obra. Esse é um dos exemplos que eu estou te dando. Por isso que é importante construir. A construção, a base é muito importante. Mas não é só fazer a casa. É analisar o antes. Entende? Na venda de colchão é a mesma coisa. Você precisa analisar o antes. Ô Luciano, mas o que é o antes? É o diagnóstico, é os fundamentos que eu acabei de falar. É você se posicionar, posicionamento de valor.
E assim vai. E muita gente me pergunta também assim, Luciano, qual que é o segredo? Qual que é o segredo para fazer um fechamento e vender 100 mil no mês? Qual que é? Qual que é o fechamento? Qual que é o segredo para fazer um fechamento faixa preta em colchões para vender 100 mil no mês? Qual que é o segredo, Luciano? Eu falo que existe alguns estímulos que eu chamo de SDs, estímulos direcionados. Se você aplicar os SDs, os estímulos direcionados, em sequência na sua apresentação, você começa a apertar uns botãozinhos no corpo do cliente que dispara dopamina, que dispara sensação de bem-estar, que dispara desejo naquele cliente comprar o seu colchão. Por quê? Porque você vai estar falando com o emocional do seu cliente quando você usa em sequência os estímulos direcionados na sua apresentação. Se você usar os estímulos direcionados na sua apresentação, você vai falar com a pessoa certa dentro do cliente. Qual é a pessoa certa? O emocional dele. É o emocional do cliente que compra, é o emocional do cliente que ele precisa ser despertado para ser desejado o seu colchão. Eu preciso estimular isso. Eu preciso fazer com que o meu cliente sinta desejo pelo meu colchão. Aí sim eu falo que eu estou construindo, mas eu preciso ter essa ciência. Eu preciso ter essa consciência que eu preciso fazer com que esses estímulos direcionados, na sequência, atinja o coração da venda, que é o emocional do cliente. Se você falar com o lado certo, que é o emocional do cliente, e usando os SDs, puxa, você faz o cliente sentir desejo. Você faz o cliente sentir desejo pelo seu colchão. Você faz o cliente falar assim, qual que você me indica? Qual que é melhor para mim? É esse ou aquele? De tão desejoso e desejosa que ela fica. Esse é um dos segredos para você fazer um fechamento em colchões e vender 100 mil no mês. Usar os estímulos direcionados em sequência. Aqueles que falam com o emocional do cliente, fazendo com que ele sinta desejo, fazendo com que ele sinta desejo pelo seu colchão. Aí é outro nível de venda. Aí é outro nível de posicionamento. E o que é posicionamento? O que é posicionamento de valor na venda de colchões, Luciano? Bom, posicionamento, eu falo que é um modo geral em tudo. Vamos dar um exemplo, posicionamento. Se você estiver bem vestido, as pessoas vamos falar primeiro o seguinte, se você estiver mal vestido, as pessoas vão reparar na sua roupa. Se você estiver bem vestido, as pessoas vão reparar em você. Uma das maneiras de enxergar posicionamento de valor é a sua vestimenta. Você precisa vestir-se adequadamente. Para quê, Luciano? A imagem vale mais que 1000 palavras. A imagem, como é que está a sua imagem, a sua vestimenta, o seu posicionamento quando você chega, quando você aperta a mão do cliente. A vestimenta é adequada? Primeiro posicionamento para o cliente te ver. Vai num banco bem vestido e vai num banco mal vestido. Você já vê aí. Um lugar simples de analisar. Então, o primeiro posicionamento de valor para você já impactar o seu cliente, ele analisa você dos pés à cabeça. Quando você entra na casa dele, ou se ele for na sua loja, ele te analisa ao tempo todo, pessoal. Nós somos analisados. Ao tempo todo nós somos analisados dos pés à cabeça. Então, analisa aí se você está com um posicionamento da sua vestimenta correta. Qual outro posicionamento de valor que dá um impacto? A comunicação. O tom de voz. Não gaguejar. Não ter vícios de palavras. Não, você sabe o que é? Então,
sabe? O que é? O que é isso, Luciano? O que é isso aí? Você está passando um posicionamento inferior. Um posicionamento inferior. Então a comunicação sua, ela precisa ser assertiva. Ela precisa ser poderosa. Ela precisa ter adjetivos poderosos na venda de colchão. A sua comunicação precisa ter um vocabulário com adjetivos poderosos. Para quê? Para encantar o cliente. Para mostrar para ele que você é diferente, que você não é igual, que você é diferente. Nós temos que ser vistos diferente. Por quê, Luciano? Porque o cliente analisa tudo que sai da sua boca. Então cuidado, porque ele analisa tudo que sai da sua boca. Tudo. Por que ele analisa tudo que sai da sua boca? Porque ele vai, para ele dar ouvido para você, o ouvido dele é muito valioso. A atenção dele é muito valiosa. Dependendo do que você fala, o que sai da sua boca, ele vai dar atenção ou não. Ele vai ouvir ou não. Então, observe a importância. Nós precisamos ter a atenção do cliente. Mas para isso precisamos ter um vocabulário poderoso, usando adjetivos poderosos. Por quê? Porque ele pode prestar atenção ou não na gente. E se ele não prestar atenção na gente, não tem venda. Olha a construção da casa, olha a construção do fechamento faixa preta, olha a construção. Você quer dizer o quê, Luciano? Que às vezes, muitas das vezes, a preocupação está lá na última etapa, que é o fechamento, que eu vou chegar lá, mas na abertura já erra, o início já sai errado, a vestimenta não é adequada, o vocabulário ele é fraco. E aí o cliente analisa a gente, nós somos analisados dos pés à cabeça o tempo todo. Por que a gente é analisado? Porque a gente precisa ser visto como especialista e não como vendedor. Nós não podemos ser vistos mais em 2024 como vendedor de colchão. Infelizmente ninguém gosta de um vendedor. Infelizmente. Mas um especialista, todo mundo respeita. Se você for um especialista, ser percebido como especialista, tendo um posicionamento de valor, tendo esse posicionamento de um especialista, aí muda o jogo. Aí muda o jogo. Luciano, qual é o problema para ser visto? Qual é o problema em ser visto como um vendedor de colchões e não um especialista? Qual é o problema, Luciano, em ser visto como um vendedor de colchões e não um especialista? Vamos lá, qual é o problema? Bom, primeiro eu falo que, como eu disse, ninguém gosta de um vendedor. Tem uma frase que eu gosto muito, que é essa que eu vou falar para você agora. Ó. Ninguém gosta de um vendedor, mas todo mundo respeita um especialista. Vou repetir a frase. Ninguém gosta de um vendedor, mas todo mundo respeita um especialista. Você entende que o problema de você ser visto como um vendedor, os clientes eles estão com a guarda alta. Estão com a guarda alta para um vendedor. Por quê? Vai vender alguma coisa para mim, vai empurrar alguma coisa para mim. Por quê? Porque ele só quer vender, vendedor só quer vender, vendedor só quer vender, então ele já fica bloqueado. Ele já fica com o cérebro blindado, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar. Você entende? O cliente, eu falo que ele já fica com a defesa armada. Ele já fica com a defesa armada, por quê? Eu sou um vendedor de colchões. Então... Ferrou. Você precisa ser visto como especialista e não como um vendedor. Percebe? Ninguém gosta de um vendedor. Por que ter um posicionamento de valor me ajuda a vender 100 mil reais no mês em colchões? Olha essa. Por que ter um posicionamento de valor me ajuda a vender 100 mil reais no mês em colchões, Luciano? Bom, porque se você se posiciona diferente da manada, você vai ser visto com o olho brilhando. Você precisa ser visto diferente dos concorrentes, diferente da manada. Como, Luciano, que eu faço isso? Poxa, a gente precisa entender que é uma construção. Eu estou construindo o meu fechamento.
Eu não posso chegar vendendo. Igual o avião, pessoal. Um avião, para ele pousar, ele olha a pista, está vazia, ele não pode chegar na pista e pousar. Ele tem que falar com a torre de comando. Ô torre, aqui é o FA 4720, Latam. Posso fazer o pouso? Já estou pronto para pousar. Peço autorização de pouso. Aí a torre fala, FA 4620, pega a pista de número 3, liberada para o pouso agora. Ele vai lá e pousa. Já pensou se ele chegasse pousando? Ia dar o quê? Ia dar problema, porque outro avião ia colidir nele. Então o avião não pode chegar pousando. Você quer dizer o quê? Que você não pode chegar vendendo. Você precisa construir um fechamento poderoso. Um fechamento faixa preta. O cliente se vê você como um especialista primeiro, você tem um posicionamento de valor, vestimenta adequada, vocabulário correto, afinado. Para quê? Para você se posicionar diferente, pessoal. Se posicione diferente. Como, Luciano? Você precisa usar os SDs. Os estímulos direcionados. Os estímulos direcionados usados em sequência, a neurociência já provou. Acontece o que no cérebro? Acontece um disparo de hormônios, de dopamina, de sensação de bem-estar, de vontade de comprar, de sensação boa, quando você usa os estímulos direcionados em sequência. Você fala direto com o emocional do cliente, que é o coração da venda. Isso que eu falo que a gente precisa fazer. Por quê? Porque é o emocional que compra. É o emocional que vai dizer sim, é o emocional que vai passar o cartão. Só que você precisa estimular diretamente com estímulos, que é os SDs na venda de colchão. Feito isso, aí você atinge o emocional do seu cliente. Por que é importante fazer isso, Luciano? Por que é importante fazer isso? Porque você aumenta a sua confiança e você aumenta a confiança do cliente também. O cliente confia mais em comprar e sem confiança não tem venda. Sem confiança não tem venda. Você aumenta a sua confiança e você aumenta a confiança da venda. Na hora da sua apresentação. Na hora. É a mesma coisa quando a gente vai num lugar, por exemplo, você sabe que tem um restaurante lá em Estados Unidos, aquele Salt and Bay, que o cara joga o sal assim, não é, pessoal? Joga o sal assim dessa forma. O posicionamento que ele criou, a carne dele tem um bife lá que custa R$1.000. Um bife dele custa R$1.000. Só que ele criou um posicionamento de valor que esses R$1.000 não soa caro. Tem fila para ir lá, para sentir a experiência de um dos garçons dele jogar o sal. Porque se você quiser que ele jogue o sal, é R$5.000 para ele ir lá e jogar o sal na sua carne. Ele é 5.000, os garçons dele você vai pagar só os R$1.000 do bife. O que ele criou? Posicionamento de valor. A vestimenta dele é diferente, o jeito dele é diferente, a comunicação dele é diferente. Tudo isso está informando valor para o sistema límbico do cérebro, que faz o quê? Que faz o cliente sentir desejo pelo colchão. Sem desejo não há venda. A gente precisa usar mais a neurociência agora, nesse ano de 2024. Coisas boas para nós. As técnicas de antigamente já estão ultrapassadas. Elas já não servem mais. Porque o cliente te vê como um vendedor quando você usa as técnicas antigas. Dá um exemplo de uma técnica antiga. Quando o cliente fala assim, achei muito caro, técnica antiga. Caro em relação a quê? Não fala mais isso. Isso já está ultrapassado. Por quê, Luciano? Porque o cliente já está batido isso. Ele já vai entender no cérebro dele que você é um vendedor. Que você está se posicionando como vendedor. Hoje aqui nós estamos construindo um fechamento faixa preta para você chegar no final da venda e fazer o fechamento faixa preta ficar fácil. Ficar fácil.
Então, é a mesma coisa. Vamos falar de vestimentas. O policial, numa blitz, você está na estrada, o policial manda você encostar, ele está lá fardado, ele manda você encostar. Você não encosta? Ah, Luciano, encosta na hora. Claro, você viu o que nele? A autoridade. Você viu a autoridade. Porque a vestimenta dele mostra a autoridade. E isso já está no nosso cérebro, que nós temos que obedecer. Quando você mostra autoridade para o seu cliente, no cérebro dele, dá um sinalzinho de obedecer você. Você entende? Por quê? Porque você está usando estímulos direcionados em sequência. Aí o cérebro entende a autoridade. E você usa umas palavras mágicas, usa umas palavras poderosas, ele já enxergou, já percebeu a autoridade em você. Quando você fala assim, ó, esse aqui é o melhor, ele vai fechar com você. Por quê? Porque ele viu o posicionamento de valor, porque ele viu, enxergou que você é uma autoridade na venda de colchão, que você não é um vendedor, que você é um especialista. Aí muda o jogo. É nesse jogo que nós temos que entrar. O que é? Muita gente pergunta, o que é um diagnóstico na venda de colchões? O que é um diagnóstico na venda de colchões, Luciano? Olha, um diagnóstico, se você fizer um diagnóstico bem feito no seu cliente, você vai descobrir o real problema dele. O real, o interno, não é o externo. Não é o externo, é o interno. É aquele que está lá escondido. É aquele que toca na venda. É aquele que faz ele brilhar. É o que faz a diferença. É esse que eu estou falando. Quando você faz um diagnóstico bem feito, você descobre o real problema do seu cliente. Isso te ajuda no quê, Luciano? O que te ajuda isso? Bom, te ajuda você conduzir a sua apresentação, a ter o comando da sua apresentação. Se você tem o comando da venda na sua mão, você está conduzindo o cliente para o fechamento. Outra palavra que vocês têm que abolir do vocabulário é: eu convenci o cliente a comprar. Ah, eu vou convencer o cliente, eu vou convencer. O que fala convencer? A palavra na etimologia dá o que? Vencer uma luta. Você vai vencer uma luta com o cliente? Não sou legal. Não sou legal convencer. O que sou legal é conduzir. Conduzir o cliente a ele priorizar e a ele desejar o colchão que você está apresentando para ele. Aí nessa condução haverá um desejo, haverá um desejo emocional para ele pelo seu colchão. É isso que é você saber fazer um diagnóstico bem feito. É igual um médico. Chega num médico e fala: doutor, eu tô com uma dor muito forte no meu joelho. Eu tô com uma dor muito forte no meu joelho. Pode ser várias coisas, pode ser menisco, pode ser a patela, pode ser artrose, pode ser um monte de coisa. O que o médico fala? Vamos fazer um exame? Vamos fazer um diagnóstico? Vamos fazer um exame. No exame ele faz lá uma tomografia. Na tomografia, o que aconteceu? Ele foi lá e viu. Nossa, destruiu a cartilagem que protege os ossos do joelho da senhora. Destruiu essa cartilagem. Então, agora eu já sei qual o medicamento que eu vou usar na senhora. Eu vou usar, um exemplo, corticoide. Eu vou usar uma injeção aqui de tal medicamento. Ele vai saber qual é a medicação correta. Por quê? Porque ele tem o diagnóstico do cliente. Ele sabe internamente qual é o real problema, qual é a causa do problema do cliente. Porque ele tem um diagnóstico. Mesma coisa no cliente, você precisa fazer um diagnóstico. Por quê? Por que eu preciso fazer um diagnóstico, Luciano? Porque aí você vai conduzir a venda e não convencer mais o cliente. Porque aí o comando da venda vai estar na sua mão. Vai estar na sua mão. E aí, por quê? Porque você vai coletar informações importantes, dados importantes.
nesse diagnóstico? Vai coletar informação importante. Para quê? Para você usar no fechamento. Se eu tenho dados importantes, se eu estou começando a extrair dados desse cliente, se eu estou fazendo o meu diagnóstico, eu vou ter informações. Aí vamos supor que ele fale lá, é verdade, eu estou com uma microfratura na coluna e eu não consegui outro dia ir no aniversário do meu netinho. Pegou? Problema externo, só esse exemplo que eu vou dar, o problema externo é a coluna. O interno, o emocional, é ela não poder ir no aniversário do neto. Com o diagnóstico, você vai ter todos os dados, ter todas as informações poderosas desse cliente para você entrar no emocional da venda, usando os SDs, os estímulos direcionados, no diagnóstico. Aí sim, você vai ter todos os dados. Aí sim, o que vai acontecer? Imagina se você consegue descobrir todas as objeções, as dúvidas do cliente antes mesmo delas acontecerem. Imagina, se você consegue matar, quebrar as objeções mesmo antes delas acontecerem, teu fechamento fica mais fácil. Que na apresentação, no diagnóstico, você está matando tudo. Você está matando tudo. O fechamento vai ficar leve, fácil, gostoso, poderoso. É isso que eu estou dizendo para a gente fazer hoje em 2024. É isso que eu estou falando. Por que um diagnóstico na venda de colchões te ajuda a vender 100 mil no mês? Por quê? Por que um diagnóstico na venda de colchões te ajuda a vender 100 mil no mês? Vamos lá? Vamos entender aqui o porquê? Vamos entender o porquê. Porque quando você tem o diagnóstico, na verdade, do cliente, quando você tem o diagnóstico, você tem a direção certa. Você tem a direção certa. Direção certa do quê? Você tem uma direção clara, com as informações íntimas do cliente. Quando você faz isso, você tem informações íntimas, direção clara, assertiva desse cliente. Ou seja, todas as informações valiosas que o cliente te deu. E o que é importante? O que me ajuda isso, Luciano? Ajuda o cliente a confiar em você. Sem confiança não há venda. Ajuda o cliente a confiar em você. Se ele confiar em você, ele vai colocar 10 mil na sua mão, 15 mil na sua mão, ou seja, 7 mil na sua mão, o valor do colchão que você está lhe oferecendo. Ele vai confiar mais em você. Por quê? Porque você tem a direção clara. Porque você tem as informações valiosas do seu cliente. Você conseguiu extrair informações íntimas dele. Aí você consegue a confiança do cliente em você. Se você conseguiu a confiança do cliente em você, show de bola, o fechamento vai ficar leve. Olha como nós estamos construindo o fechamento. Ninguém vai pousar o avião direto. Não podemos chegar vendendo. Esse é um dos grandes erros de muitos vendedores comuns. Chegar vendendo, querer chegar vendendo. E eu falei do outro fundamento, do efeito Disney. O que é o efeito Disney na venda de colchões? Você sabe o que é o efeito Disney na venda de colchões? Você sabe, eu já fui para Disney 5 vezes e vou dar esse exemplo, porque é o efeito Disney na venda de colchão. Eu fui algumas vezes lá e chegando nos parques da Disney, é esplêndido, é maravilhoso. Você vai lá, por exemplo, no brinquedo do Harry Potter, você pega fila. Engraçado que você fica ali 1 hora na fila e não reclama. Você pega a fila e vai, anda no brinquedo, dispara a dopamina. Você está ali emocionalmente livre. Você disparou um monte de dopamina no emocional do cliente. Você sai do brinquedo, olha só, você pagou para ir no brinquedo. Só que você sai do brinquedo, a Disney também é uma empresa de vendas. Você sai do brinquedo, você cai aonde? Dentro de uma loja do Harry Potter.
só com coisas do Harry Potter. Ali, você sai dali propenso a comprar. Por quê, Luciano? Porque foi usado em você estímulo direcionado. O estímulo direcionado que atingiu, que apertou o botãozinho aqui do sistema límbico, do sistema emocional e fez você desejar ali a varinha. Tem adultos lá, pessoal, que eu já vi, adultos que compram a capa do Harry Potter e veste a capa do Harry Potter. Vocês acreditam nisso? Por quê, Luciano? Porque ele sentiu desejo. Porque ele estava emocionalmente bom para comprar. Isso é por quê? Porque ele foi usado o efeito Disney, o efeito de encantamento. Foi usado um efeito de encantamento no cliente, que usou o carrinho do brinquedo do Harry Potter e ele caiu na loja, pronto, para comprar. Aí ele fez o quê? Comprou, usou. Que beleza, né? Por que encantamento? Encantamento. Por quê? Porque fica mais fácil de você comprar quando você é encantado. Fica mais fácil de você comprar algo quando você é encantado por alguém. E lá na Disney eles falam assim para você, ó, que você tenha um dia mágico, que você tenha um dia excelente. Olha só, uma coisa simples que eu vou dizer agora, mas de grande importância. Um cliente fala com você, você chega para ele, tudo bem, seu João? Aí ele fala, tudo bem, e você? Você tem que dizer, eu tô ótimo. Por quê? Por que isso é importante? Eu tô ótimo. Porque esse ótimo vai sair com uma energia que vai encantar ele. Já é um detalhezinho que vai, uma pitada que vai encantar esse cliente. Ô, seu João, eu tô ótimo. Você tá falando diferente da manada. É o detalhe que faz toda a diferença. É o detalhe que faz toda a diferença. Lá na Disney eles criam uma atmosfera de encantamento. Para quando você sair do brinquedo, entrar na loja e comprar o brinquedo. Isso que é importante. E por que é importante usar o efeito Disney para vender 100 mil reais em colchões no mês? Por que é importante usar o efeito Disney para vender 100 mil reais por mês em colchões? Por quê? Vamos lá? Porque quando você usa o efeito Disney na venda de colchão, você vai criar na sua apresentação o encantamento. Não é aquela coisa técnica, morta, falando de característica, falando de mola, falando de tecido, falando de espuma. Não, 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 não. Você vai com o efeito Disney criar um encantamento para o cliente. Você vai encantar o seu cliente. Porque se você fizer a mesma apresentação técnica para todos os clientes, você não vai mostrar a diferença de um colchão para o outro. E se você não mostrar a diferença de um colchão para o outro, o cliente não entende. Porque a referência que o cliente tem em colchões, qual é a referência dele? É que colchão custa R$900, 1.990. Essas referências que ele tem. Aí sim, se você usar o efeito Disney, o efeito encantador na sua apresentação, você valoriza o seu colchão. E na hora de você falar o preço, vai soar barato. Por quê? Porque você encantou o cliente. Você encantou esse cliente. E esse cliente encantado, ele vai ver que o colchão é prioridade para ele. Ele vai ver que o colchão vai transformar a vida dele. Ele vai ver que o colchão é o móvel mais importante da casa dele. E é assim que ele tem que ver o colchão. Se não usar o efeito Disney na apresentação de colchão, não consegue vender 100 mil no mês e não consegue encantar o cliente. Por quê? Porque ele vai ver que colchão é colchão, que colchão só serve para dormir. E se ele enxergar isso, a venda vai para o vinagre. E aí a gente não alcança. Por isso é importante você vender com encantamento, usando o efeito Disney na sua apresentação para vender 100 mil no mês. Porque esse cliente precisa ser encantado, pessoal. Precisa dar um show na casa, precisa dar um show na loja. É uma oportunidade só que você tem, é igual bater um pênalti. É uma chance só. Eu não acredito em clientes que falam assim, veio na loja hoje, você fez a apresentação na sua casa, ele fala, vem amanhã que eu vou pagar tudo à vista. Eu não acredito. Eu não acredito.
Pode acontecer? A estatística diz que 5%. E que 95% está mentindo para você. Por quê? Porque o cliente não fala a verdade para a gente. Ele não fala. Ele pode ter a idade que for, ele não fala a verdade para a gente. A não ser que você use um bom diagnóstico. Se você usar um bom diagnóstico, criou um relacionamento, criou confiança. Criou confiança, ele vai expor a real. Se não, não vai. Por quê? Porque ele ainda está inseguro. Ainda está inseguro. Então é muito importante você usar. É muito importante você usar o efeito Disney se você quer vender 100 mil reais em colchões por mês. Você vai criar um encantamento, vai fazer o cliente sentir desejo, você vai fazer o cliente sentir prioridade no colchão, vai fazer o cliente sentir que o colchão é o móvel mais importante da casa, porque você encantou ele. Você mostrou as diferenças de colchão para colchão. Você conseguiu mostrar, porque você usou o efeito Disney. Qual a diferença de uma apresentação comum e uma apresentação encantadora na venda de colchão? Qual é a diferença de uma apresentação comum e uma apresentação com fechamento faixa preta na venda de colchão? Qual que é a diferença, Luciano? Eu falo que o colchão, por exemplo, se você fizer uma apresentação comum, vamos dar um exemplo. Apresentação comum, o cliente te dá uma objeção, ele fala, poxa, eu gostei do colchão, tudo, mas eu achei caro. Você trava. Mas como assim caro? É o melhor colchão. Esse colchão é o melhor. E daí? Isso não quer dizer nada para o cliente. Ele não foi bem construído. O alicerce, a base, a hidráulica, a elétrica. O cano lá atrás furou. Vai ter que quebrar a parede de novo, se não fez direito a construção para o fechamento. Então, a apresentação comum, você trava na objeção do tá caro. Sabe por quê? Porque às vezes você usa a técnica ultrapassada. Qual? Caro em relação a quê, senhor? Essa já era, tá batida. Tá batida, já era. Aí o que acontece com o cliente quando ele percebe que você está fazendo uma apresentação comum? Ele faz leilão com você. Já pegou cliente que faz leilão de preço? Ó, o que é leilão de preço, Luciano? Colchão é 5 mil reais. Exemplo, ele fala assim, ó, pago 2. Vai lá, vê lá, pago 2 mil reais. Por que ele faz isso, Luciano? Porque ele viu insegurança em você. Porque você, às vezes, pode estar fazendo uma apresentação comum. Não está encantando. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai dar leilão, ele vai dar preço para você. Se ele der preço para você, ele percebeu uma insegurança em você. Ele percebeu que você quer vender. Ele percebeu que você está precisando de dinheiro. Ele percebeu que você quer dinheiro. Ele percebeu que você está com as contas atrasadas. Ele percebeu. E por mais que você esteja, não deixe ele perceber. Se você não deixar ele perceber, é outro papo, é outro nível. O que mais, Luciano, numa apresentação comum acontece? Uma apresentação comum, eu falo que o cliente não entende a importância do colchão. Ele não entende que o colchão é o móvel mais importante. Ele acha que um colchão é só para dormir. Mas dormir, a gente dorme em qualquer lugar, se vocês perceberem. Dorme no sofá, dorme no chão, dorme no carro, dorme no ônibus. Agora, descansar é só em um bom colchão. Descansar. Então o cliente, em uma apresentação comum, ele não viu a importância que ele vai ter em descansar. Ele só acha que vai dormir. Porque foi comum a sua apresentação. Agora, uma apresentação encantadora, não. Uma apresentação com efeito Disney, uma apresentação com efeito Disney, o cliente pede para comprar com você. Como assim, Luciano? Pede para comprar com você. Por quê? Porque você encantou ele.
Por quê? Porque ele sentiu confiança em você. Ele sentiu segurança em você. Ele sentiu que é prioridade investir no colchão, que é o móvel mais importante da casa dele. Você mostrou que o colchão é o móvel mais importante da casa. Você provou que o colchão é o móvel mais importante da casa. Você falou e você provou com encantamento, com palavras que entram no emocional da venda, usando os estímulos direcionados em sequência. Esse é um dos segredos que os faixa preta utilizam e vendem 100 mil no mês. Que mais, Luciano? Você começa na apresentação do efeito Disney despertar o desejo pelo seu colchão, independente do preço do seu colchão. Ah, é outro nível. Você começa a despertar o cliente, independente do preço do seu colchão, se ele for alto. Ele não. Sabe por quê? As pessoas não se importam em pagar mais caro. As pessoas não se importam em pagar mais caro. Uma pesquisa foi feita e as pessoas não se importam em pagar mais caro. Desde que elas vejam e percebam que aquilo vai transformar a vida dela. Se ela perceber que vai transformar a vida dela, pelo contrário, ela gosta do mais caro. As pessoas gostam do que é mais caro, porque está relacionado já. O mais caro é melhor, o mais barato é pior. Já está relacionado no cérebro. Tudo que é mais caro é melhor, tudo que é mais barato é pior. Então a gente precisa, no encantamento Disney, você mostra a importância do colchão para o cliente. Você mostra porque o cliente ele começa a não se importar em pagar mais. Porque ele viu tanto valor na sua apresentação, ele viu que o colchão vai transformar a coluna dele, a vida dele. Se ele não comprar na hora aquele colchão, ele não vai comprar em nenhum lugar, porque ele precisa comprar com você. É nesse encantamento, é nesse nível que eu estou dizendo para você. É nesse nível. E por quê, Luciano? Porque ele enxerga você não como um vendedor, ele enxerga você como um especialista. Aí é outro nível, porque ele não está te enxergando como um vendedor, ele está te enxergando como um especialista na venda de colchão. Desde a sua vestimenta, o seu posicionamento, a sua fala, a sua comunicação, ela é diferente. E quando ela é diferente, ela encanta. Esse que é o X da questão aí. Por quê? Você vai fazer uma apresentação com diferenciação. Não é uma apresentação comum, é uma apresentação com diferenciação usando o efeito Disney. Aí você vende 100 mil reais no mês em colchões. Luciano, o que é um fechamento? Vamos lá, o que é um fechamento faixa preta na venda de colchões? O que é um fechamento faixa preta na venda de colchões, Luciano? Eu falo que um fechamento faixa preta, ele faz com que você dê condições do cliente comprar o seu colchão. Mas como assim, Luciano? Ele faz com que você dê condições de comprar o seu colchão e não só o mais barato. Não só o mais barato. Porque você vai preparar esse cliente para desejar o seu colchão. Você vai ter um preparo. Para quê? Para ele comprar o melhor para a vida dele. O melhor. Qual que é o melhor, Luciano? Colchão de linha alta. Colchão de linha alta qual é? É o colchão, eu denominei o colchão de linha alta de 10 mil reais para cima. Não tem problema se você denominou na sua loja, na sua marca aí, o de 5 mil, de 7 mil, não tem problema. Eu denominei acima de 10 mil, é colchão de linha alta. Colchão de linha alta, ele é bom para todo mundo. Ele é bom para quem vende, ele é bom para fábrica, ele é bom para loja, ele é bom para marca, ele é bom para o cliente. É bom para você, é bom para o cliente, e bom para a fábrica, e bom para todo mundo. Por quê? Porque todo mundo ganha mais. Todo mundo ganha mais no linha alta. Nós estamos vendendo assim de linha alta. Por quê? Porque a gente constrói o fechamento faixa preta com esses 4 fundamentos. 4 fundamentos é colocado junto na construção da casa, na construção da apresentação, na construção do fechamento faixa preta. Aí o jogo muda. O cliente começa a vender o mais caro, comprar o mais caro seu e não se importa em pagar mais caro. Ele não se importa. Ele vai ver valor.
Luciano, e por que é importante? Por que é importante usar o fechamento faixa preta em colchões para vender 100 mil no mês? Por que é importante usar o fechamento faixa preta para vender 100 mil reais por mês em colchões? Por que, Luciano? Bom, eu falo o seguinte, uma vez que você tem o comando da venda, você tem autoridade. E uma autoridade, lembra que eu falei? Você tende, o cérebro já está ali programado para obedecer. Obedecer. Por quê? Porque você vai passar a indicar o melhor colchão para ele. O cliente chega num ponto que ele fala assim, tudo bem, eu vi desses 3 aí, qual que você me orienta? Eu gostei dos 3, qual que você me orienta? Você vai indicar para ele. E se você perder o medinho de vender colchão de linha alta, que eu espero que você perca esse medinho, porque é medo que faz você não vender o colchão de linha alta também. Claro que é técnica, claro que é preparo, claro que é a construção do fechamento, mas às vezes você tem medo de oferecer, porque não tem a confiança, está inseguro ainda, está com medinho, vamos perder esse medinho, pessoal. Vamos vender colchão de linha alta. Uma vez que você está no comando da venda, você tem autoridade naquele local. E essa autoridade faz você vender, faz o cliente sentir vontade de comprar o colchão com você, principalmente de linha alta. De linha alta, principalmente de linha alta. Qual que é a diferença de um fechamento comum e um fechamento faixa preta na venda de colchão? Qual que é a diferença de um fechamento comum e um fechamento faixa preta na venda de colchão, Luciano? Boa essa, hein? Muito boa essa. Vamos lá. Bom, fechamento comum. Fechamento comum, pessoal, o vendedor chega na hora do fechamento, ele não tem argumentos. O cliente fala assim, eu vou pensar. Sabe o que ele fala? Tá bom, estou aqui meu cartão, quando o senhor pensar, o senhor me fala então, tá? Mas o senhor gostou? Gostei, mas eu vou pensar. E por quê? Porque ele não tem argumento para quebrar essa do vou pensar. Ele não tem argumento. Vendedor comum, não tem argumento. Qualquer outra coisa que o vendedor comum faz, olha só, um fechamento comum faz. Qualquer colchão soa caro quando você fala para o cliente. Às vezes, se você falar um colchão de 4 mil, ele vai achar caro. De 3 mil, ele vai achar caro. Por quê? Porque é um fechamento comum. É um fechamento comum, ele vai achar caro. Qualquer colchão soa caro. Que mais, Luciano? Fechamento comum, o cliente fica inseguro. Por quê? Porque ele viu segurança em você. Ele viu ali que você... não, senhor, não está caro não, é o melhor de novo. Tudo vocabulário antigo. A gente precisa mudar isso. Fechamento comum, ele vê insegurança em você. Fechamento comum, ele não vê autoridade em você. Ele te enxerga como um vendedor. Ele te enxerga como uma pessoa que só quer vender para ele, que só quer vender para ele. Tudo o preço que você fala vai soar caro para ele. Isso é um fechamento comum. Agora, e um fechamento faixa preta, Luciano? Fechamento faixa preta é diferenciado. Fechamento faixa preta, o especialista, ele está preparado para quebrar todas as objeções que aparecer na frente. Todas as objeções que aparecer. Quais são as objeções? As dúvidas. Ele está preparado. Então ele está ali pronto, porque ele sabe qual é o contra-argumento que ele vai usar, porque o cliente tem uma mochila de argumentos. Mas o faixa preta, ele tem uma mochila de argumentos também para quebrar essas objeções. Ele sabe fazer o faixa preta, um fechamento faixa preta sabe fazer o colchão caro soar barato. Por quê, Luciano? Porque tem um jeito. Não é o que você fala, é o jeito que você fala. A comunicação, as palavras têm poder. E um fechamento faixa preta faz um colchão caro soar barato. Soar barato. Por quê, Luciano? Porque usou estímulos direcionados em sequência, falando com o emocional do cliente, ativando
um botãozinho lá que cria desejo para o cliente comprar o seu colchão. Faz isso também. Que mais, Luciano? Um fechamento faixa preta tem de diferencial? O cliente fica satisfeito com a compra que ele fez com você. O cliente fica satisfeito. Ele até te indica para alguém. Por quê? Porque ele ficou satisfeito. Ele comprou com alegria, ele comprou acreditando totalmente em você, confiando totalmente em você. O grau de confiança vai lá em cima, porque você fez uma construção levando em consideração a hidráulica estava legal, a elétrica foi bem construída, a massa foi tudo legal, o melhor cimento, o melhor ferro. Aí você construiu, fez uma decoração linda, a chave, a fechadura também é diferenciada, e na hora de entregar a chave, que é entregar a venda, o cliente ficou satisfeito. Por quê? Porque está tudo funcionando. Acende uma luz, acende na casa. Usa um banheiro lá, a banheira funciona. A água sai do chuveiro, tudo funciona. É a mesma coisa na venda de colchão. Precisa funcionar tudo. Aqui, ó, dentro do cérebro dele. É diferente a venda hoje. A venda hoje é falar com o sistema límbico, através de SDs, de estímulos direcionados. A venda é mais emocional. Por quê? Porque o cliente não fala a verdade pra gente. O cliente mente pra gente. Quando ele fala pra você assim, ó, adorei seu colchão, vou falar com meu filho, passa amanhã que eu vou comprar. Ele tá mentindo pra você. Ele não fala a verdade pra gente. Por quê? Porque ele tá com alguma dúvida ainda. Ele está com alguma dúvida de pagar, ele está com alguma dúvida, ele está com dúvida. Afinal de contas, um colchão bom, tecnológico, é 7, 8, 10 mil reais, 15 mil reais. E para ele te entregar esse dinheiro, você não pode sair da casa dele sem fazer a venda. Com o efeito Disney, você fecha na hora a venda de colchão. Com um diagnóstico bem feito, você fecha na hora a venda de colchão. Com um posicionamento de valor, você fecha na hora a venda de colchão. Com um fechamento faixa preta, você fecha na hora a venda de colchão. É na hora. Aí você passa a vender colchão de linha alta. Aí você passa a falar no outro nível. Aí você passa a encantar os clientes usando o efeito Disney na sua apresentação. E assim vai, pessoal. Na hora de falar o preço, tem momento para falar o preço, Luciano? Tem momento. Se falar o preço na hora que o cliente perguntar, perdeu a venda. Por quê? A hidráulica deu problema, furou o cano. Furou o cano. Você construiu mal construído, chamou um encanador ruim, mal, colocou um cano de má qualidade. Ou seja, não construiu a venda, acreditou no cliente e cliente mente. Vamos para cima, vamos para frente. A frase é essa: ninguém gosta de um vendedor, mas todo mundo respeita um especialista. Em 2024 você precisa ser um especialista, uma especialista na venda de colchões. Se posicione como tal, pense como tal, vista-se como tal, pergunte como faixa preta, fale como faixa preta, ande como faixa preta na venda de colchão. Você vai vender como faixa preta na venda de colchão. Essa foi a live de hoje. Vamos colocar aqui uma nota de 0 a 10? Coloca aqui para mim uma nota de 0 a 10 para a gente ver como que foi o desempenho. Passou que eu nem vi uma hora. Nem vi essa hora passar. Escreve aqui para mim.